Fala pessoal, muito boa noite, começando a live de domingo, agora, domingo, afinal, hoje é dia 14 de março de 2021, sejam todos muito bem-vindos, teremos hoje uma live diferente, né, assim, a gente costuma sempre pegar esse momento do fim de semana para nos inteirarmos, né, de acordo com as principais notícias que saíram ao longo da semana e também nossas perspectivas, né, as coisas que saem também enfim, no fim de semana, muita notícia, né, que pesou sobre o índice, mas hoje a gente vai ter a felicidade de ter um super convidado Fábio Baixa, da Investify, vai vir participar com a gente a partir das 8h30, 8h32, se eu conseguir ser rápido aqui, e ele vai passar tanto a visão de cenário que ele possui, mas também responder algumas perguntas que vocês possam mandar aqui, e também as perguntas que já me mandaram no Twitter ao longo do dia quando eu pedi. Então, pessoal, fiquem todos à vontade para conseguirem, né, para se sentirem confortáveis em enviar perguntas ao longo da live. É claro que enquanto eu vou falando, dificilmente eu consigo parar para pegar, né? Só se o assunto acabar casando com o que eu estiver falando na hora. Mas de toda forma, se for para o Fábio, podem já ir mandando e eu terei todo o prazer de repassar a ele. E também, assim, não vai ser um negócio de pergunta e resposta, tá? Então, claro que eu vou utilizar perguntas para servir como base na nossa conversa, mas vai ser um bate-papo tranquilo, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar falando sobre a semana passada. A semana passada foi, de fato, né, uma semana um tanto quanto conturbada. Não tem como a gente começar a falar sobre o que está acontecendo e o que a gente espera para a semana que vem se a gente não tocar nos principais assuntos da semana passada, né? Então, se não me falha a memória, a Bolsa estava sendo negociada a 115.200 pontos, algo nesse sentido, na segunda-feira, né, antes do mercado abrir, quando fomos todos, e toda a preocupação, vale ressaltar, né, era referente à PEC emergencial. Tínhamos a preocupação se a PEC passaria na Câmara dos Deputados da maneira, né, como ela foi aprovada no Senado. Essa era a grande preocupação e a perspectiva inicial era positiva, né, já que no Senado nenhum destaque tinha sido aprovado. E, bom, o Lira, né, segurando, pelo menos no noticiário, ele dizendo que na Câmara a expectativa dele é que o mesmo ocorresse, né? Mas o problema é que na segunda-feira, enquanto todas as atenções estavam voltadas à aprovação dessa PEC, tivemos uma surpresa muito grande, algo que com certeza, né, ninguém no mercado estava esperando que fosse ocorrer, que foi a decisão do ministro do STF, senhor Edson Fachin. Ele chegou, né, e tomou uma decisão por si só, decidindo, por fim, suspender, né, anular todos os processos que envolviam o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Vocês sabem bem, eu não vou, né, falar muito sobre isso, fizemos até live ao longo da semana falando sobre isso, mas trouxe, né, natural que trouxesse um receio para o mercado. Primeiro deles, né, Rodrigo Fontana, Ibov, compra ou vende? Eu disse para você, Fontaninha, segunda-feira que era para comprar, e sigo achando que Ibov nesse patamar é patamar de compra, tá? Mas de toda forma, esse ruído, né, acabou pressionando o mercado, afinal, muita gente já dava como certo os outros candidatos às eleições a não participação de Lula. E por que essa preocupação? Primeiro porque Lula se posicionou há muito tempo, né, obviamente, quanto a fazer um movimento de oposição ao governo atual. Então todas essas reformas de super importância que o mercado, né, acaba observando como sendo crucial para o futuro do país, o partido dele votou contra, né? Se você pegar todas essas votações, acabou votando contra. E essa é a grande preocupação, né? Assim, você ganha um candidato de oposição forte. O que o presidente, né, atual pode fazer? Das duas, uma. Ou ele parte para um caminho mais, né, de políticas populistas no campo de vista econômico, ou então ele utiliza do que tem sido as suas principais fraquezas e pontos, né, para que os seus seguidores se sintam desconfortáveis, como o caso da vacinação,
para dar andamento. Isso seria ainda mais positivo. Então foi um movimento que a gente viu ao longo da semana, né? O governo anunciando responsabilidade com a pandemia, aquisições de vacinas, até mesmo utilizando máscaras em eventos, né? Então, assim, no fim das contas, o primeiro movimento para a Bolsa atualmente, né, foi positivo. É claro que os ruídos vão continuar com o Lula elegível, a gente deve ficar pelo menos 1 ano e meio ouvindo, né, atento aos seus debates, e deve ser o grande candidato de oposição a Bolsonaro, né? Então o pessoal que vive falando, eu não voto nem no Lula, nem no Bolsonaro, assim, pode não votar, mas a questão é que todas as pesquisas indicam, caso tivesse uma eleição hoje, caso as eleições fossem hoje, os dois candidatos iriam para o segundo turno. Difícil saber quem que vai conseguir passar por cima dos dois, certo? Outra pancada que veio na Bolsa, né, mas acabou não atingindo tão forte por ser algo mais pontual, foi a decisão do Ministério da Ecologia e Meio Ambiente da China, que pediu para a cidade de Tangshan, a principal cidade siderúrgica do país, reprimisse aqueles que violassem as regras de qualidade do ar depois de 4 usinas não conseguirem implementar restrições à produção durante dia de forte poluição. Tá? Então, a cidade de Tangshan instou, né, as empresas industriais pesadas como siderúrgicas e usinas de coke a cortar a produção. Tá? Naturalmente que isso pesa, né? Afinal a cidade responde por 1/4 da produção de aço no país, né? A maior produtor global. Naturalmente a gente viu, né, um peso muito grande na cotação do minério de ferro. O minério até chegou a cair mais de 10% nessa madrugada, se não me engano foi de segunda para terça dessa semana, tá? E pesou, né? Você pega ali o patamar de minério, chegou a bater próximo dos seus $175 a tonelada em Qingdao e recuou para próximo dos 165, né? Fechou na sexta-feira no 165, com mais uma queda de 3%. Muita gente me perguntou ao longo da semana, mas Henrique, você acha que isso é um mau sinal? Isso é um sinal de inversão, né, na tendência altista para patamar de preço? Eu acho que não, tá? Assim, pelo menos por enquanto é um movimento pontual, né? Você tem a mesma oferta global, mas a demanda por um fim de semana ou por 3, 4, 5 dias, né, acabou sendo reduzida. É natural que o preço caia, mas a estrutura, qual que é a estrutura por trás, né, do que a gente tem acreditado a respeito do patamar de preço do minério? É a reestruturação do mundo como um todo, né? Investimento em infraestrutura muito pesado que deve ser feito nos Estados Unidos. O Joe Biden tem um projeto muito grande nesse sentido. A China já tem comprado muito minério desde o início do ano passado, quando eles entraram nesse processo de retomada da atividade. Até mesmo a Europa, a taxa de juros baixa ao longo de todo o planeta, né, também é super importante para que esse movimento ocorra, e nada disso se alterou, né? O fundamento não se alterou. O que aconteceu foi um ruído de curto prazo. Beleza? E assim, o Brent oscilando, né? Oscilando ao longo dessa semana, afinal acompanhamos preocupações quanto à inflação, né? Possível inflação nos Estados Unidos pesando, né? A gente viu, por exemplo, o Treasury para 10 anos ultrapassar o patamar de 1,6%, e todas as vezes que esse movimento ocorria, né, naturalmente a gente acabou acompanhando empresas do setor de tecnologia obtendo performances muito fracas, né? Então isso foi um grande peso ao longo dessa semana, a Nasdaq oscilando, né, bastante, tanto para cima quanto para baixo, à medida que os treasuries também oscilavam, tanto para cima quanto para baixo. Uma elevação nos treasuries é natural que ocorra em um momento de retomada da atividade econômica dos Estados Unidos. Assim, claro que é uma preocupação de curto prazo também que pode, né, estender para as empresas. Bom, os juros subindo, né, as companhias precisam de um ambiente mais favorável para crescimento, custo de crédito deve subir. Tudo isso é verdade, mas o que mais pesa, né, no curto prazo, quando a gente observa a situação em que as empresas estão postas, é natural que a gente veja essa curva de juros cada vez mais abrindo. Afinal, a economia dos Estados Unidos está retomando a ritmo muito mais rápido, muito mais veloz do que muita gente acreditava anteriormente. Isso é super positivo, né? Agora, o Fed já deixou muito claro que ele não deve abaixar juros antes de pelo menos ali agosto, setembro de 2023. Né? Esse é o cenário base. A gente vai ter, né, a reunião do Fed, né, o FONC, que vai ocorrer na quarta-feira dessa semana,
E muito provavelmente a gente vai continuar vendo o patamar de juros ali na casa do 0 a 0,25%, tá, nos Estados Unidos. O que deve ser alterado é aqui no Brasil. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, beleza? Mas natural, todas as vezes que a gente visse, então, que a gente acompanhou, né, os yields dos treasuries subindo, uma pressão também ocorrendo em algumas commodities, até mesmo o Bitcoin com performances mais fracas ao longo desses dias, né? Mas foram movimentos de correção muito curtos, tanto que a gente acompanhou nessa madrugada o Bitcoin rompendo suas máximas históricas, atingindo o patamar de 60 mil dólares a moeda, tá? E o Brent, apesar de ter oscilado, né, próximo dos 65 dólares o barril, né, o petróleo já voltou próximo dos 69, quase 70 dólares o barril. E naturalmente o grande destaque então foi a PEC emergencial, né? Ela acabou não sendo aprovada da forma como estava sendo desenhada no Senado, né? Foi aprovado tanto em primeiro quanto segundo turno no Senado, mas na Câmara passou por uma desidratação, né? Passou por uma desidratação que era natural, pessoal, assim, é óbvio que se não fosse desidratada, né, seria a sinalização perfeita ao mercado, mas a gente está em meio a um jogo democrático, né? A vontade do executivo é uma, a vontade do legislativo é outra, né? A vontade judiciária é outra. Os interesses não são, né, os mesmos, é claro que isso ocorre. Então alguns destaques foram aprovados, houve, portanto, uma desidratação, mas nada que na visão da Guide seja também, né, problemático a ponto de elevar o sinal de alerta. Afinal, a gente viu, né, essa aprovação como sendo super importante, né, para o contexto econômico do país. Para quem não entendeu o que aconteceu, basicamente, né, o governo conseguiu o que tanto queria, e os deputados também, que é a extensão do auxílio emergencial. Deve ocorrer por mais 4 meses, né, algo em torno de... É um valor que varia, mas um valor médio talvez ali na casa dos R$250. E, por consequência, né, para aumentar os gastos, então alguns outros custos terão que ser congelados, né? E, segundo o próprio Ministério da Economia, a PEC emergencial significa a maior reforma fiscal dos últimos 22 anos, tá? Vocês terem noção da importância, mesmo com a desidratação que ocorreu. Então, para o mercado foi uma notícia positiva, tá? Fiz a recapitulação da semana passada, eu tenho que passar a conversa de forma mais ágil agora para o que está ocorrendo, afinal daqui 13, 14 minutinhos teremos a presença de Fábio Baixa da InvestFi para conversar sobre o cenário de bolsa e também algumas dúvidas que vocês possam querer tirar, tá? Então fiquem à vontade para mandar as perguntas aqui. Eu vou já passar então as informações de maneira mais rápida, tá? Na sexta-feira, portanto, a bolsa fechou em 114.160 pontos, né, com o Ibovespa arrumando, mesmo para o final da sessão, da mesma maneira que começou o dia, né? Queda. Foi uma sessão de queda, não teve jeito, né? Fraqueza no S&P, S&P fechou até um pouquinho em alta, né? Mas nada que fosse muito representativo. E a Nasdaq novamente pressionada, né, pelo rendimento dos treasuries, commodities em queda, contribuindo para um movimento, né, mais negativo para algumas ações, principalmente na Europa. E até mesmo o Bitcoin recuou 1%. Né? O dólar, após emplacar uma sequência de quedas expressivas, né, fechou em alta de 0,3 a 5,56. No começo da semana acompanhamos o dólar batendo quase o patamar de 5,90. E Campos Neto aproveitou desse momento para ligar o modo trader. Né? Ele ligou ali o modo trader e de fato o que aconteceu foi surreal. Né? Diversos leilões efetuados pelo Banco Central, a moeda despencou até os 5,50, algo desse tipo, e fechou então na sexta-feira a 5,56. O Banco Central, portanto, aproveitou o momento para fazer dinheiro, né? Meus parabéns para o Campos Neto. Bom, um dia negativo para as varejistas, né, que caíram 4% após dados do varejo de janeiro decepcionarem, e destaque positivo para os shoppings que subiram em bloco 3%. Para quem não acompanhou, a Aliansce Sonae divulgou seus resultados na quinta-feira e foram resultados que o mercado interpretou como positivo. Tá? Então foram resultados interpretados como positivos, apesar, né, da situação financeira ainda não ser simples. Os shoppings estão conseguindo operacionalmente entregar bons resultados mesmo em meio a esse abre e fecha. Tá? O Bank of America afirmou que a local web deverá ser incluída na próxima carteira do Ibovespa, tá? Essa troca ocorre no dia 1º de abril. Então, local web deve substituir Açaí, né, a unidade de atacarejo do GPA que entrou agora na bolsa, mas já deve sair então do Ibovespa para dar lugar aos papéis de local web.
Bom, trazendo a conversa agora, o debate para vacina e pandemia. Eu sei que ninguém aguenta mais, né, falar tanto sobre isso, mas afinal é uma coisa chata de fato, mas é o que faz preço, né? A gente já sabe como tem realizado, né, pressões na bolsa em diversos momentos e também aberto algumas oportunidades. Então não tem como tirar do radar por enquanto, tá? Todo mundo está cansado de falar sobre isso? Está cansado, mas a gente está no pior momento da pandemia, né? Essa semana foi marcada pela determinação de João Dória, né, de implementar uma fase emergencial no estado de São Paulo, que vai do dia 15 ao dia 30 de março, ou seja, começa amanhã. Tá? Prefeitura de São Paulo suspendendo até mesmo aulas presenciais. Tá? As aulas presenciais vão ser suspensas a partir do dia 17 de março até o dia 1º de abril. E isso está ocorrendo porque a situação atual sanitária do país é muito conturbada. Tá? Se eu não me engano, na quinta-feira a gente acompanhou um número de mais de 2.200 mortes, né, nas últimas 24 horas. Acompanhamos também, né, a média de mortes diárias por Covid-19 crescendo 60% em comparação com o mês anterior, tá, de acordo com a Fiocruz. Então é natural que essa preocupação seja, né, o maior enfoque do país. Até mesmo o governo federal, né, a gente viu o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, colocando uma fotinho, né, no Twitter, escrevendo que a nossa arma agora é a vacina, enfim. Então, a preocupação atingiu, todo mundo deveria atingir, e naturalmente pode continuar fazendo preço, né? Mas essa implementação, pessoal, já era esperada pelo mercado, por isso que a gente viu fazendo muito pouco preço em setores que normalmente são muito atingidos, né? Como os shoppings. Saiu essa notícia, os shoppings explodindo, o pessoal me perguntando, mas por que isso está acontecendo? Porque já estava no preço, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. O que não sabia era como viria o resultado de Aliança Sonai e se a gente ia acompanhar uma elevação nas preocupações quanto às questões sanitárias. Então foi isso que acabou, né, beneficiando algumas empresas do setor. Também vimos a curva de juros fechar um pouquinho depois da aprovação da PEC emergencial, beneficiando esses setores. Construção civil também foi beneficiada, né, empresas do setor de educação, enfim. Concessão rodoviária muito também, né, CCR, depois, né, dos resultados ali, subiu quase 10%. Bom, por aqui, então, a Anvisa busca informações sobre possíveis eventos adversos relacionados à vacina da AstraZeneca no exterior, e a própria AstraZeneca disse não encontrar evidências que vincule coágulos à vacina contra a Covid-19. Bom, o Ministério da Saúde acertou compra de dose até mesmo da Sputnik, que é aquela vacina russa, que ainda nem foi aprovada por aqui, mas o governo, então, já fechando aquisições. Por mais que, né, o modo como ela foi preparada levanta muito receio, né, do pessoal que acompanha, até agora as pesquisas que foram feitas a respeito da Sputnik não demonstraram nenhum tipo de risco e acompanhamos até mesmo a eficácia, né, dessa vacina muito acima de muitas outras que está toda hora no nosso noticiário. Tá? A Anvisa confirmou que dará registro para o primeiro medicamento contra o coronavírus, o Remdesivir. Então muita gente, né, acabou criticando por muito tempo a utilização desse medicamento, mas agora a Anvisa confirmou o registro, tá, para o primeiro medicamento contra coronavírus no país. Bom, eu vi que o nosso querido Lucas Anella perguntou sobre Pazuello, se faz preço. Bom, saiu uma notícia, né, no Globo de que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, poderia pedir a sua demissão nesse fim de semana, mas o Pazuello disse em nota não estar doente e disse também que não entregaria o seu cargo, e o presidente da República, Bolsonaro, também não o pediu. Ele disse que entregará o cargo assim que o presidente solicitar. Então, até o momento, a gente não tem confirmação se isso pode, de fato, né, se concretizar, mas o desenho que aparece pra gente aí, que a gente começa a ler, é que muito provavelmente sim, tá? Muito provavelmente o Pazuello deve sair. E se faz preço, né? Assim, eu acho que é meio que consenso que as tomadas de decisões relacionadas, né, à pandemia não têm sido muito eficientes, né? As pessoas estão se sentindo desconfortáveis. Isso tem feito preço na bolsa, né? A pandemia tem feito muito preço, como eu disse. Então, a depender do substituto, posso até achar que o mercado pode ver com bons olhos, tá? Mas não acho que faça tanto preço assim. De imediato, né? Talvez lá na frente uma melhor condução possa fazer preço, né? A melhor condução da pandemia. Bom, o Biden disse que os Estados Unidos estão bem à frente, né, da meta de vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias, então o ritmo por lá está muito acelerado. E veja só como isso se traduz em atividade econômica, tá?
Recorde de passageiros nos aeroportos dos Estados Unidos desde o início da pandemia. Os aeroportos dos Estados Unidos registraram na sexta-feira o seu maior tráfego em um ano, quando a pandemia, no caso da Covid-19, interrompeu brutalmente o transporte aéreo do país, segundo dados publicados pela Agência de Segurança do Transporte. Então, muito interessante, né, ver como as duas coisas conversam no longo prazo. Bom, investidores individuais ingressaram na B3 até o dia 9 de março com 18 bilhões e 893 milhões de reais e estrangeiros ingressaram com quase 16 bilhões de reais. Tá? Os últimos dados atualizados demonstram, então, que pessoa física segue entrando muito na bolsa e estrangeiro voltou a entrar aos poucos. Tá? Sobre notícias que podem abalar a bolsa sem ser do campo corporativo, só uma coisinha aqui que eu gostaria de trazer. A PGR entrou com um recurso no STF contra a decisão de Fachin, que anulou as condenações de Lula, e a PGR, né, pede que as ações, portanto, contra Lula sejam mantidas na Justiça Federal de Curitiba. Mas isso também demora muito para ocorrer, então não esperem que alguma mudança, né, venha a público em tão pouco tempo. Bom, quanto a notícias corporativas, está começando a falar sobre um banco público, afinal a gente estava falando sobre isso. BNDES registrou lucro líquido de 20 bilhões e 700 milhões de reais em 2020. Veja só que interessante, o BNDES aproveitando, né, ele se desfez de diversas posições nos seus highs históricos. Então a gente vê, né, o fechamento do ano muito positivo, portanto, para o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Bom, mercado econômico social. Bom, o Mercado Pago lançou cartão de crédito. O celular poderá pagar por aproximação. A gente vê cada vez mais o Mercado Livre fazendo um enfoque, né, no seu braço financeiro. Conseguiu há pouco tempo atrás o aval do BC também para atuar, né, como um serviço financeiro. E agora vai lançar cartão de crédito, né? Mas mais interessante que isso, veja só, o Mercado Livre vai apostar forte em uma nova frente de negócio, separou mais de 10 bilhões de reais para isso. A expectativa é que o Mercado Envios, nome da área de logística da companhia, trilhe percurso parecido com o Mercado Pago, né, o segmento de serviços financeiros do Mercado Livre. Será que será utilizado para a aquisição dos Correios? Não sei, mas interessante, né? Cada vez mais as pessoas se sentem confortáveis em utilizar os serviços do Mercado Livre e os seus resultados corroboram com isso. Bom, de saída da Petrobras, depois da intervenção do presidente Bolsonaro, o economista Roberto Castelo Branco deve concorrer a uma vaga no Conselho de Administração da Vale, segundo apurou o broadcast O Valor. Então, interessante, né? Castelo Branco, presidente da Petrobras, pode virar conselheiro da Vale. Segundo o CFO da Eneva, a companhia não tem nenhuma perspectiva de entrar no leilão de privatização da Eletrobras. E a CCR divulgou seus dados, né, operacionais e acompanhamos, portanto, as rodovias, o movimento nas rodovias cair algo em torno de 8% entre os dias 5 e 11 de março, demonstrando, né, como a gente vê a atividade econômica de fato, né, se reduzir à medida que novos casos se elevam. Então, novamente, mais um exemplo de como a pandemia conversa, né, com a atividade econômica. Bom, teremos terça e quarta, principalmente quarta-feira, né, um dia bastante decisivo para os mercados ao longo dessa semana, ficar atento. Teremos, portanto, as decisões de política monetária tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Teremos, portanto, a reunião do Copom e do FONC lá fora para determinar essas mudanças. A minha expectativa, e acredito que a expectativa generalizada no mercado, é que devemos ver a Selic sendo elevada em 0,5% nessa determinação. Vai ser a primeira elevação da taxa básica de juros do país desde o movimento corretivo iniciado, né, há um bom tempo atrás. Já faz mais de um ano que a gente está nesse movimento de queda e permaneceu por 2%. Né? Agora as pressões, principalmente inflacionárias, né, devem começar a resultar numa elevação da taxa de juros por aqui. Ainda é muito estimulante para a economia, né, para a renda variável, afinal estamos falando numa taxa básica de juros ainda muito baixa, na casa de 2,5%, mas a perspectiva é que a gente comece a ver então em todas as reuniões agora elevações da taxa de juros. Tá? Já como eu disse, nos Estados Unidos a expectativa é que deva se manter ali próximo do patamar, né, de 0 a 0,25, naquela banda de 0 a 0,25%. Mas mais importante do que isso, eu acho que lá fora não vai ser a decisão, a mudança na taxa de juros. Tá? Eu acho que
a grande preocupação vai ser a sinalização, né, o discurso que o Fed vai dar, né, a entrevista do Jerome Powell informando qual que vai ser a decisão mais de longo prazo, se essas pressões nos yields podem acabar resultando numa mudança de perspectiva do Fed. Quanto a ofertas, temos algumas notícias. O grupo de saúde Athena, do Pátria, pediu registro para IPO. A Wine voltou a pedir registro de companhia aberta. O grupo SEB planeja IPO da Maple Bear e uma escola, né, premium na Nasdaq. Então, tanto a Maple Bear quanto essa escola premium devem ter sua listagem dentro do grupo, né, ali na Nasdaq, ocorrendo, portanto, não aqui no Brasil. E o Madeiro estuda a IPO na B3 ao invés da Nasdaq, tá? Então a gente pode ver o grupo Madeiro vindo com tudo para a bolsa. Bom, sobre a Eletrobras, pergunta do Sir Tom Spirit, né? Se não privatiza mais. Eu acho que assim, não devemos ver privatização da Eletrobras, tá? Durante o governo de Bolsonaro, pelo menos esse governo, tá? A expectativa é que possa haver uma capitalização no fim do ano e só possivelmente num outro governo, né? A federação saindo da companhia. Então não é algo que eu imagine que ocorra no curto prazo não, tá? Acho que aquilo lá era mais uma sinalização para acalmar o mercado. Bom, é isso, pessoal. 8h30, vamos chamar nosso convidado, Fábio Baixa, da InvestFi. Eu quero que ele fale sobre esse cenário. Eu vou passar minha visão também, o que eu espero que vai acontecer com a Bolsa essa semana. E, bom, vai ser um bate-papo legal. Se tiver dúvidas, né, enviem aqui também. Vamos aproveitar esses 30 minutos para sair um pouco desse esse movimento, né, de passar notícias e debater um pouquinho mais, né, conversar, quebrar a cabeça sobre o que deve acontecer com a Bolsa. Também separei algumas perguntas do pessoal do Twitter e se vocês tiverem perguntas, aproveitem para enviar. Vamos lá. Um pouco mais sobre a InvestFi, tá? Esse novo projeto, essa plataforma que tem tudo para ser uma grande inovação para o nosso mercado. Fala, Fábio, muito boa noite, meu querido. Grande Henrique, obrigado por me receber, uma honra estar aqui. Primeiro convidado seu, né? Você agora retribuir a alegria que você deu para a gente na live que você fez conosco lá. Obrigado. Mas não, imagina. Falar de mercado é qualquer hora. E você consegue fazer qualquer hora mesmo, né? É minuto da manhã, minuto no final da tarde, minuto no meio da tarde. Não, vou te falar, cada dia é mais puxado, viu? Não é fácil, não sei como é que tu tá dando conta. É nosso trabalho, né? Não tem jeito, é dia e noite ligado. Aquilo que a gente estava falando na live lá, né? Na sala macro, coisa de talvez um mês atrás. Não tem como a gente se desligar, né? Como que a gente vai se desligar do mercado se o nosso trabalho é isso? E o mercado é vivo, né? Ele é gostoso por isso. Ele te prende. Todo dia tem alguma coisa nova. Você está aqui agora vendo televisão, do nada já sai uma notícia que vai fazer preço amanhã. Essas passeatas hoje já pode fazer um preço amanhã também, daqui a uma semana ou duas, né? O que vai acontecer com a pandemia. Exatamente. Então, todo dia tem alguma coisa, não dá para descansar. Mas obrigado por me receber. Não, imagina. O prazer é todo meu, Fábio. Como você disse, né? Eu estava até escutando um monte de coisa sua aqui, já estava anotando aqui com minha caneta. Falei, não, nós vamos discutir coisa demais. Acho que uma hora vai ser. Nossa, assunto aqui não falta. Assunto aqui não falta. E assim, te agradecer de fato só para o pessoal que está aqui na live, a nossa intenção, nossa, né? No caso, a minha intenção, porque só estou eu aqui na live todo domingo, é de fato trazer um convidado. Talvez não todos os domingos, mas esporadicamente, porque para sair um pouco desse movimento comum, né? Sempre o pessoal vendo o que eu tenho para falar, mas pô, a gente tem muita gente qualificada também no meio que esse bate-papo às vezes abre minha cabeça para algo que eu não estou pensando, né? Algo que de repente é sua opinião, eu não tinha pensado dessa forma ainda, e a gente chega numa conclusão aqui em público e todo mundo, né, eu acho que sai beneficiado dessa história. Então, mais uma vez, obrigado, Fábio. Muito obrigado. Bom, vamos lá, presença. Obrigado. Você começou falando do minério de ferro, aquela situação da China, né? Só que saiu uma notícia aqui também, igual você falou, saiu a notícia da Nancy Pelosi falando do pacote trilionário do governo democrata, né, para fazer o pacote de infraestrutura. Se esse pacote for aprovado, pô, é 2 trilhões diretos na veia da economia, né? Não é um corona voucher, não é um chequezinho, é dinheiro de porrada mesmo, porque você movimenta uma infraestrutura completa de projetos, sendo que eles estão com uma gama de atender tanto a parte rodoviária, pontes, aeroportos, todo o setor logístico deles. E a parte o que me chamou a atenção foi a parte de Green Energy, que aqui nós temos uma empresa ou duas, umas três, né, na verdade, que são bem focadas nisso, né? A gente só pensa em aéreos na hora, mas tem que lembrar das empresas que geram motor para isso. Aí você tem a VEG,
você tem uma Tupi que está gerando a situação dos carros da Ford, que vai acabar gerando gerando atividade econômica americana. Tem a Chus, a parte industrial nossa vai acabar sendo bem alimentada com esse pacote que está para vir, tanto de 2 trilhões que saiu agora, que vai já ajudar a rotacionar a economia americana, igual você mostrou aí hoje com o número dos jets, né, da parte de passageiros. E é interessante que ano passado a gente usou, quando você estava me falando dos jets, eu mandei isso também para o pessoal da Investify. Falei, ano passado a gente usou a China como peer, né, para poder ver como que eles saíram primeiro da pandemia e como foram as reações por setores. E dessa vez a gente tem que olhar o mercado americano para ver como que está andando lá, para ver como que vai reagir aqui, apesar que a velocidade lá está sendo astronômica. Exato, e curioso, né? Porque isso mostra como a gente observou o mercado errado naquela altura, né? A gente achou que por aqui fosse acontecer, só que o que aconteceu aqui foi muito diferente, né? De como eles saíram da pandemia por lá. Então, por alguns momentos, até acompanhamos movimentos de reabertura aqui, que conversaram com o que aconteceu na China, né, por algumas semanas, mas na prática, né, eles saíram da pandemia em abril do ano passado, talvez março, abril do ano passado. Subiu, né, o PIB da China cresceu 2% em 2020, enquanto 99% dos países acabaram... exato, e é a perspectiva, né, pelo menos o crescimento mínimo que o governo chinês espera para esse 2021 é de 6%. Né? Então, você está falando de um crescimento de 6% numa base que já cresceu 2% no ano passado, né? Ou seja, não é uma base igual aqui. Pô, a economia brasileira vai crescer 5%, 6% no ano, legal. Mas o ano passado, né, a gente acompanhou o nosso PIB caindo quase 4%. Então, é uma economia que está cada vez mais forte, né? E naturalmente eles utilizam muito das nossas commodities para esse movimento de retomada. E agora, a primeira economia do mundo, às vezes é difícil a gente lembrar, né? Mas, assim, os Estados Unidos é a maior economia do mundo ainda. É porque a gente fala tanto de China, e todo mundo está deixando a maior economia lá, que está injetando uma fortuna nela e está andando. Exatamente. Né? A vacinação a ritmo recorde, enquanto a Europa está lá travada igual a gente, a Itália está entrando em lockdown de novo em algumas partes, né? A França também com problemas. Então, quando a gente reclama muito de Brasil, acho que o brasileiro tem que conseguir fazer o que você faz, né? Abre o jornal ali, abre umas páginas e vai ler um pouquinho do cenário macro geral para a gente ver que a gente não é um país tão atrasado na vacinação quanto a gente imagina que a gente esteja. Acho que a gente já está caminhando bem, não tão bem quanto a gente esperava por um SUS que a gente tem, que é um sistema muito reconhecido mundialmente, mas ainda assim está performando bem para um cenário que talvez poderia ter sido pior, né? Para um país que tem menos, que é um país de dimensão intercontinental, perto de um país europeu, a gente está dando até numa velocidade mais interessante. Com certeza, eu acho que o ritmo de vacinação por aqui, assim, eu acho que é difícil a gente ter uma perspectiva de que isso não possa andar. Eu acho que o grande receio que a gente tinha até pouco tempo atrás era a dificuldade de ter vacinas, né? Então, a aquisição demorou muito tempo para ocorrer, tiveram negociações, aí embates no Congresso, né? O governo não queria assumir a responsabilidade. A gente não pode passar o pano no governo federal, porque ele errou nessa parte realmente violenta. O negócio, você falou a situação do Lula. Na hora eu falei, gente, isso para mim é ótimo para o mercado, né? Todo herói, o herói não é formado por ser herói, o herói é formado pelo vilão, né? Tanto que o Bolsonaro foi eleito pelo receio da esquerda. Então, quando a esquerda reaparece, tinha muita gente que já estava xingando ele mesmo com os erros dele, ninguém pode passar pano para o governo federal. Só que ele mesmo já, igual você falou, no outro dia ele já estava falando de vacina, de máscara, já pedindo vacina extra. Eu tive uma preocupação muito grande quando o Lula reapareceu agora do nada, eu acho que ninguém estava esperando muito, né, que isso fosse ocorrer nesse momento, mas me deu uma preocupação muito grande, porque a gente estava acompanhando o governo federal, né, com enfoque algum tempo atrás, coisa de 3, 4 semanas atrás, em medidas populistas. Então, estendeu a mão aos caminhoneiros, retirou o Castelo Branco, né? Falou da elevação do auxílio emergencial, mas a gente tinha receio quanto ao andamento, né, da PEC por completa. PEC. Né? Exato. Então, as coisas, no fim, assim, a gente vinha numa toada populista, só que, ao mesmo tempo, o que aconteceu foi o oposto. A gente viu o presidente tomando decisões, né, para conseguir, pelo menos, se sentir mais blindado, né, em alguns pontos que poderia ser de fácil ataque, né, da oposição. Sim, a parte da Petrobras foi o que a gente falou naquele dia, né? Ele é um funcionário público, o presidente da Petrobras, ele é um funcionário ali do governo federal. Na hora que ele atacou o governo federal publicamente, ele deu uma chance para o governo federal falar, cara, você vai ter que sair, tudo. O mercado brasileiro, acho que às vezes envolve muito, tudo estatal envolve. Só que lá fora também tem isso, na Europa também tem isso, na China pior ainda.
Na China a gente viu um CEO de uma das maiores empresas do planeta ter sumido por 2 meses, né? O Jack Ma sumindo da Alibaba. O pessoal já achando que o cara tinha Onde que ele estava, hein? Você sabe onde ele ficou? Ele falou que estava no escritório. Ele falou que ficou no escritório. Que ele não saiu do escritório. Dentro do escritório os 2 meses? Diz ele, né? Vai saber lá da China. Só que a gente fala de uma Petrobras e esquece de uma Alibaba, uma empresa muito maior que a Petrobras em termos de market cap, né? Então, realmente. E cabe a gente ter essa sensibilidade também, né? De saber o que de fato é ruído e o que de fato é uma preocupação. Assim, era natural que a gente acompanhasse, né, esse mau humor generalizado que o mercado criou em algumas estatais, mas será que isso representa de fato, né, uma oportunidade ou algo que me faz ficar completamente avesso a investimentos nesse tipo de companhia, né? Então, assim, a Petrobras vai gerar um caixa agora no primeiro trimestre fenomenal, porque os impairments já foram no ano passado, ou seja, já bateu no lucro de 2020. 2021 tá limpa, basicamente, né? E ele já fez mais expansão no preço do petróleo, que realmente gera distúrbio social, isso é uma preocupação. A gente está, igual você falou, o tráfego nas companhias da CCRO, alguém me perguntou hoje, pô, mas isso não vai atrapalhar? Eu falei, olha o tráfego da CCRO, já está baixando. Então o caminhoneiro não tem nem o que chiar, porque não está tendo nem fluxo para poder chiar. Se ele tivesse com excesso de demanda, talvez ele chiaria. Agora vai estar sobrando caminhoneiro. A verdade é essa. Enquanto a economia estiver desse estado que a gente está vivendo, né, de sítio, que é horrível, né? São Paulo, Rio não, mas São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Ceará, tantas cidades, Fortaleza, né, Ceará, sofrendo essa situação, a economia no primeiro tri está jogada fora, né? Se no segundo tri também não for jogado fora. Eu conversei com um atacadista aqui de BH Grande, é o 7º maior do Brasil hoje, a rede chama BH Supermercados, se problema falar. Sim. Ele falou que as vendas realmente caíram quase 8, 9% agora já em janeiro, e fevereiro eles nem sabem ainda qual foi a queda. Então nem o setor que está aberto está conseguindo ter receita, basicamente, né? E aí a gente fica Então tá complicado, então, a gente tem que ficar atento. E a retomada hoje, né, é natural que ela ocorra de acordo com a curva, né, pelo menos mudando de tendência, que hoje ainda é uma tendência de elevação. Acho que média móvel, né, eu estava lendo aqui uma notícia agora há pouco, você pega a média móvel, ela subiu 60%, né, em números de óbitos em comparação com poucos meses atrás. Sim. Então a gente está de fato imposto numa situação onde, para a gente conseguir sair, se você perguntar para mim sobre lockdown, eu até hoje não tenho uma resposta muito certa sobre isso. Tem horas que eu acho muito errado. Vezes, a gente não, se não deu certo daquelas vezes, ou faz um lockdown de acordo, né? Faz igual a China, vai lá, fecha aeroporto, põe um bloco de concreto na rodovia, dá um cheque para todo mundo, igual nos Estados Unidos, e resolveu. Agora você fazer parte da população fica, parte não fica. Não funciona, né? Hoje a gente vê esse tanto de manifestação, a gente estava preocupado com o carnaval há pouco tempo atrás. Hoje eu fiquei preocupado com essas manifestações. Foram muitas pessoas fora, né? Belo Horizonte aqui foi de veículos, então foi menos mal. Mas eu vi que São Paulo foi muita gente na rua em si, Brasília também. Então isso aí vai acabar gerando algum efeito nefasto lá na frente, né? Que vai piorar, vai prolongar a nossa tendência, né? A gente tem que falar dele, igual você falou, é uma porcaria falar de vacina, falar de outro. Mas nós estamos vivendo e faz preço na bolsa e está bem claro isso, né? O setor de varejo está aí para mostrar o que o lockdown está fazendo com ele, né? Eu acho que a primeira medida deveria fazer era trancar o Gabigol na casa dele, né? Ele tá querendo foi pego no cassino, né? Poxa. Brincadeira. Complicado. O cara é exemplo para tanta gente, é pego embaixo da mesa no cassino. Exato, meu. É vergonhoso. Mas, bom, Fábio, vamos lá. Então a gente conversou sobre alguns pontos que não tem como deixar passar, e eu assim, tem algumas perguntas pontuais do pessoal do Twitter, né, que eu pedi para eles mandarem ao longo da tarde, e muita gente acabou batendo em algumas teclas repetidas e me chamou a atenção e me fez, né, passar essa pergunta para você. Até são 2 cases que eu não sou especialista, já adianto. Então eu vou passar para você, você pode dar a sua opinião a respeito, fica à vontade. O pessoal está aqui para te ouvir. Tá? A primeira, são 2 perguntas sobre companhias. Tá? A primeira é sobre JHSF. Muita gente queria saber o seu posicionamento sobre a JHSF. E se você puder, depois até fazendo um gancho para o setor, comentar um pouquinho sobre real estate, elevação da curva de juros, que você está enxergando se é mais oportunidade ou risco.
O Então fica à setor de vontade. malls, né, teve até umas perguntas que eu recebi essa semana de outras pessoas também, falando, por que o setor de malls está subindo tanto, né? Falei, se a curva longa de juros, que a gente pode olhar, a curva longa de juros já está achatando, né? Mesmo que o DI mais curto esteja subindo um pouquinho, que o Banco Central deve subir, né? Agora, dia 17, né? Começa terça e termina de quarta-feira, dia 17. Se subir 0,5, ou subir 0,75 ou 0,25, o importante é ele já começar a acalmar as curvas de juros longas, né? Porque o real estate vive de curva de juro longa. Um projeto de real estate não é um projeto de 1 ano, 2. O DI curto não faz muita diferença, além de vol no mercado no curto prazo e um pouquinho de preço de tela. Então, no longo prazo, para esses tipos de ativos, malls e real estate, né, incorporadoras em si, a gente está vendo os resultados, estão vindo bem surpreendentes, né? Bem acima do que a gente espera. A JHSF, O que eles conseguiram fazer em 2020, em meio à pandemia, foi sensacional. Foi surreal. Ela pegou uma área que ela sofreu, que é a área de malls, e a outra área que ela conseguiu de condomínios, bancou basicamente a área de malls e com lucro sobrando. Isso é uma diferença da JHSF. Eu gosto de empresas assim, porque são empresas diversificadas, né? Você pega ela, o Simpar, qualquer outra empresa que é basicamente quase se fosse uma... A Simpar é uma hold, mas a JHSF não é. Apesar que eu acho que deveria virar, para poder desmembrar esses membros lá dentro e ficar mais claro o business completo para muito investidor. Ela conseguiu performar com os malls fechados e ainda assim alguns dos seus malls conseguiram se destacar muito bem, né? Eu estou posicionado não só na JHSF, como no setor de malls na vida real. E posicionado, bem posicionado. Então eu sofro diretamente. A exposição está lá na tampa. A exposição está na tampa. E eu falo, malls vão ser poucos que vão conseguir sobreviver. Alguns vão morrer no meio desse caminho, vão virar elefantes brancos, e a gente tem que buscar as bandeiras que tem menos canibalismo entre elas. Alguém me perguntou essa semana qual que eu achava que tinha menos canibalismo. Eu estudei muito bem o setor, e no setor de malls era a Alço 13, Aliança Sonai, que soltou um belo resultado, inclusive. Foi uma das poucas empresas de malls que não fez IFR 16, né, não mexeu no balanço, não deu uma maquiada, como o BR Malls fez, GTA fez e Multiplan fez. JHSF também não fez, não. Então, e está muito abaixo do valor patrimonial, e por isso que o papel até puxou bastante, né? Ele chegou a bater 20 e já está nos 25. Assim, perto dos outros ele andou mais. Como a gente está falando de malls, e JHSF é um caso específico. Na hora que os malls voltarem, a parte de loteamento dela de condomínio já está voando, e é uma tendência essa parte de condomínios. E tem que lembrar que a Vila XP está para sair agora. A gente estava outro dia, tem uma pessoa que está assistindo a gente, que é o Calab, que eu fui convidado para um evento dele 2 semanas atrás com o Guilherme Benchimol. A gente conversou rapidinho. Falou, poxa, a Vila XP vai ser agora. Ele falou, até agosto, outubro, já tem que estar, basicamente, já está andando. E vai em outras empresas para lá, vai trazer, e isso aí a JHSF consegue angariar, acabando virando uma cidade tech, né? Um Palo Alto, como diz o CEO da empresa, o Thiago Alonso, sobre a empresa. É um case bem interessante para longo prazo, e o real estate está sofrendo essa situação da curva de DIs, que agora, com os DIs sendo levados no curto, os longos começam a ter um movimento mais flat, o que é bem benéfico para o setor, né? Isso aí, sem sombra de dúvida, é benéfico. E com certeza a percepção de risco país, né? Assim, querendo ou não, como a gente falou, desidratação da PEC emergencial ocorreu, mas a situação atual, a demonstração que veio de Brasília, ao meu ver, foi positiva. Ela passou com certeza, no Senado sem nada. Tratorou. Tá todo mundo falando de Brasília, meu. O Lira tá tratorando. Se deixar ele ficar lá mais 2 semanas, eu não sei mais o que vai ser aprovado. Já estão falando. Exatamente. Tem ruído no mercado da administrativa, talvez aparecer essa semana aí. Então vai ser bem interessante ver. Igual a gente falou, essa saída do Lula foi positiva, até porque o governo rapidinho já está mostrando governabilidade. Muita gente ainda fala que não sei o quê, mas está mostrando governabilidade. E coisas que não viram manchete também, Fábio, sendo aprovadas, são super importantes. A autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central, pô. Olha que ganha para o país de risco de segurança jurídica. E muita gente esquece a parte boa e foca só no... É porque a maioria da mídia vem de uma coisa. Né? É porque é o que faz mais manchete, né? Natural, assim. O pessoal acaba se deparando com essas notícias o tempo todo. E para o cara médio, assim, que não acompanha a fundo esse noticiário, não é fácil para ele entender, por exemplo, qual o tamanho da importância de uma PEC emergencial. Sai uma notícia negativa sobre qualquer outra coisa, né? O Bolsonaro vai a público e fala qualquer tipo de coisa, aquilo fica muito mais na cabeça do cara do que a aprovação da PEC emergencial. Ele nem sabe qual que foi. O pessoal já está preocupado com o Pazuello vai sair. Vê se alguém lembra o que o Pazuello fez esses últimos meses. É o ministro da Saúde. Vai trocar, não vai trocar, não vai fazer diferença mais nenhuma para o mercado. Né? O pessoal tá muito ansioso e vendo muita mídia. O Hugo tá até assistindo a gente. Um abração, Hugo.
Ele É tá, isso a aí, Hugo. gente, Obrigado pela presença. O pessoal está falando aqui. Próxima, chama o Hugo aí também. Se o Hugo o Hugão quiser dá fazer aula. uma participação aí nos próximos domingos, Hugo, fica aqui o Boa. convite público para você também. O Hugão dá aula, o Hugão é show. E E aí realmente a gente vê a mídia fazendo isso muito, né? E é interessante, eu falei na segunda, toda vez que o pessoal começa a chiar demais, que a bolsa estava lá no 107, eu vou mandar meu dinheiro para fora, dólar 5,85. Eu sou trader igual o Robertinho, eu fui pro trade já com o Robertinho, até postei os ganhos lá no Twitter, não posto financeiro, eu posto pontos, porque eu acho que certo, financeiro pega claro. mal pro mercado fazer isso. E, poxa, Sim. tá dando chance, a bolsa sempre dá chance. Acho que às vezes a gente tem que ser um pouquinho menos fora dessas telas de mídias gerais e olhar mais o mercado, né? Os próprios malls Entender. foram esse cenário, não tem Sim. lógica. Se você tem uma inflação de ativo que vai ser atingida, vai ser o real estate e o Bitcoin está sendo mostrado como um, e os ativos da Bolsa. Aí tem muita gente Uhum. que falou, mas construção civil ainda não andou. Cara, mas por causa da situação de DI, que é mais. Aí já é um cenário mais de Brasil, e é igual a gente falou, curva de juros longa dando um flat começa a reprecificar esses ativos, até porque o land bank que eles têm, a maioria deles vale mais do que o valor patrimonial hoje o Uhum. valor patrimonial deles está abaixo do valor de mercado na bolsa. Né? Uhum. Então isso é uma Exato. simetria maravilhosa. Então fica aí, né, para o pessoal o que é risco e o que é oportunidade. A abertura da curva a gente viu ocorrendo de maneira bastante severa ao longo dos últimos meses, né? Um monte de ruído de Sim, Brasília contribuiu para isso. E naturalmente, então, isso. né, os papéis desse setor foram prejudicados, E né? E se muita vão gente entregar ainda bons pergunta. resultados. Muita gente Não, perguntou de foi mal, varejo pode falar. também. Não, que isso. Muita gente também perguntou de varejo, que eu vi lá. Estou vendo aqui agora também. Falei, varejo, gente, você tem um Mercado Livre aí que tem 35% do market share do Brasil hoje. É difícil bater de frente com o Mercado Livre. E você aí, que você acabou de avisar, que os caras estão vindo com 10 bi para briga no Brasil. Uma Eu empresa que sou já tem. fã. Eu Eu sou sou fã. fã. Eu Eu usaria sou uma camisetinha do acionista. Mercado Livre para trabalhar. Eu comprei ela no Circuit Breaker, vendi, depois comprei de novo, faço trade com ativo. É uma baita empresa, não tem o que falar. A maior empresa Latam hoje de market cap é a Meli, né? Para quem não sabe, ela tem um valor de mercado maior que a própria Vale e a Petrobras, até porque é dolarizada, né? Está sendo o trade dela lá fora. E Meli, agora vindo com 34% de market share, já tem a parte de mercado pago, vai vir para a parte de logística cada vez mais pesada, né? Já tem a frota aérea. Toda hora agora você vê uma van da Meli na rua, que era uma coisa que você não via tanto, e hoje você vê. E aí você atinge outro setor, que é o setor de caixa de papelão, né? Que aí você chega na celulose, aí você tem uma Irani 3. Então é legal você pegar esses racionais e ir buscando, Sim. assim, Como vendo de um onde que vai gancho, né? destrinchar. Inevitavelmente as coisas estão correlacionadas. Então Isso. a gente acaba indo embora. Fábio, eu queria fazer uma pergunta Sim. para você. Muita gente tocou nesse ponto também lá nas dúvidas do Twitter. Eu gostaria de Manda. repassar essa pergunta para você. Muita gente disse que você é especialista em criptomoeda. Tem Muita muitos gente me anos disse já. isso. É E porque assim, eu opero cripto, mas eu opero mesmo. Eu opero short, eu opero long, eu opero um monte de moeda. É meio não, droga. maravilhoso, porque assim, o que a maior dificuldade que existe no mundo hoje é de fato encontrar alguém que entenda de cripto, que possa chegar e dar uma aula como você pode, porque eu todo morning call eu apareço e falo o que está acontecendo com a Bitcoin. Entendo Sim. quando sai alguma notícia ou outra, entendo alguns movimentos de correlação, né, com alguns ativos de risco também, mas confesso que eu não sou especialista nisso. Então eu gostaria de repassar essa pergunta para Pô, alguém vamos que lá. opera no dia a dia. Bom, e lembrando que o Bitcoin bateu 60 mil dólares, né? Isso, agora deu até uma Agora. corrigidinha agora à noite, deu uma volta aí, tem um pouco de short sendo aberto no papel no ativo, desculpa, eu mania de falar No ativo. papel, coisa das É. antigas, né? Falei pra você, eu trabalhei na H de 2005, eu sou velho, gente, não adianta. O Muita Henrique que é experiência. novo ainda. Mas sobre cripto, acho que você tem vários mercados para operar hoje, né? Tem muita shitcoin aí que a gente chama de altcoin, mas a maioria não tem produto nenhum. É, sobre cripto, a CVM não vai achar ruim, então eu posso recomendar. Se fosse para olhar, eu olharia realmente o Bitcoin, que é o rei Ethereum, Chainlink, Uhum. que tem um projeto porrada com a Google. Aí tem que olhar as moedas que têm projetos de fato, que vão entregar alguma coisa. Tem a VET também, a VETcoin, que é uma moeda bem interessante de analisar, está um pouco travada. Tem outras moedas que a maioria ali não vale quase nada, e essas em si elas têm projetos. Então, são moedas que têm. Porque são moedas, na verdade, são startups que tem por trás delas, né? E estão avaliadas em bilhões de dólares. IPO da, um IPO da
Uhum. Não, eu tô te ouvindo aí, Fábio. Deu uma travadinha, mas tô te ouvindo. Gi, acho que eu deu uma travada aí na do Fábio. Vocês estão me vendo normal, galera? Não sei se vocês puderem mandar uma mensagem aí. Boa. O pessoal tá falando que caiu só a do Fabião, então vamos voltar aqui com ele. Se o pessoal tá me vendo, tudo certo. Vamos voltar com o Fábio aqui. Se deu algum pau, vamos tentar chamar ele. A gente tem, ó, o Sir falou aqui pra gente que a gente tem 5 minutinhos para acabar, mas na verdade a gente tem 10, tá? Fábio, seja bem-vindo. Deu certo, desculpa aí, caiu aqui. Pode continuar falando, a gente estava falando sobre Bitcoin. Não, aí o problema. mercado de cripto é bem interessante, eu acho que ele, né, independente da, poxa, tá caro, tá barato, mas o mercado de cripto ele segue basicamente a liquidez de mercado. Eu já fiz uma correlação de SPX com cripto e o gráfico de Bitcoin ao longo do tempo, apesar que ele tem uma volatilidade um pouco maior de alta, é bem interessante e ele está fazendo um movimento muito similar ao que o ouro fez na época da inflação americana em 1971. Então, quando a gente consegue olhar esses gráficos, eu falo, né, sempre, olha a tela esquerda para entender o que vai acontecer com a tela da direita. Não adianta a gente querer tentar prever futuro, para quem lê gráfico, eu leio gráfico, da esquerda. E o ouro fez esse mesmo movimento, esse patamar, e agora a gente está conseguindo realmente ver esse movimento no Bitcoin, talvez se mostrando como reserva de valor com players grandes, como podem chamar de maluco, de Eike Batista, mas como o Elon Musk, ter colocado um bi meio do caixa dele. Bi meio de caixa. E hoje um outro empresário norueguês colocou lá também uma boa parte do caixa dele, era 60 milhões de dólares. Um sheik árabe, semana retrasada, colocou 650 milhões de dólares de caixa. E quanto mais entra compradores, mais tem holders nesse mercado, né? Pessoas que seguram a Bitcoin. Bitcoin não é... Tem gente que não gosta de ficar comprando e vendendo. Eu gosto, tá, gente? Eu sou meio maluco. Minha esposa está assistindo a gente, ela sabe muito bem minhas histórias, que eu já tradei cripto na madrugada de Réveillon. Esse é meu nível de gostar de mercado. Ela sabe disso, já brigou comigo. Mas sensacional. Eu ingressei nesse mercado agora, Fábio. Eu ingressei nesse mercado agora, fiz alguns investimentos, mas de maneira mais menos arriscada, assim como eu posso dizer. Eu fiz através de um fundo de investimento, o pessoal da Hashdex. Você fez pela Hashdex, muito bom. Isso. Eu peguei ali, como eu sou considerado investidor profissional, né? Porque eu tenho CNPI, então... não porque eu tenho 10 milhões, pessoal, porque eu tenho CNPI. E aí acabou facilitando que eu consegui a exposição daquele... eu esqueci o nome agora, mas é um que você tem, acho que 70% da carteira em Bitcoin. Acho que talvez seja. Acho que é. Tem fundo americano também que faz isso, e se for aprovado um ETF que eles estão tentando aprovar agora de cripto, realmente aí vai ser porrada, porque institucional que está entrando. Outro dia eu tive uma call no Clubhouse com a Aline, né, que hoje está na EQI, Investimentos, e a Aline também tem. Ela me perguntou assim, poxa, a gente só está vendo institucional. Eu falei, realmente, você põe no Google Trends, você só vê institucional comprando. Agora que você está vendo um pouquinho do movimento de IPF, de busca, começando a voltar, ainda longe do patamar de 2017, né? O mercado de cripto hoje está na casa de 2 trilhões de dólares, e para essa liquidez que está sendo gerada, pô, na hora que chegar os cheques na casa desses moleques que vão pegar os telefones deles e sair comprando, os Robin Hooders de plantão, né? Vai acabar puxando, vai gerar liquidez e não tem como não puxar o ativo. E ele é desinflacionário, querendo ou não. Né? O Bitcoin, na verdade, ele está sendo desinflacionário. O papel dele é o oposto do mercado que a gente espera. Né? Não, cada vez mais eu vejo pessoas se sentindo confortáveis em se posicionarem em criptomoeda. E eu até estou brincando ultimamente no Twitter, né? Eu vejo a volatilidade do Ibovespa maior do que a da Bitcoin. Então, em termos de, termos de vol,
Tô mais tranquilo. Para quem está acostumado com o Brasil, o Bitcoin é uma brincadeira de ter no portfólio. O que o Dan mandou aqui, ó. Quer mais vol que estatal brasileira? Se vol fosse o problema... Fosse o problema, a gente fala que Bitcoin caiu daquela vez dos 19, né, até os 3. Pô, Petro acabou de 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, estava em 31 e caiu para 20. Exato. É literalmente isso. Quer mais vol que essa, não tem, né? Não tem, cara, não tem. E é ficar fora de um mercado em plena expansão, né? Para quem não sabe... Você tem um ativo dolarizado, que é um hedge. Dolarizado. Né? Ele é dolarizado, ele é seu. Se você quiser comprar hoje outras coisas com ele lá fora, você pode comprar. Ele é utilizável em várias plataformas. Então não tem por que não ter. Fala assim, porque a pessoa me pergunta, por que eu teria? Eu falo, por que você não teria? Um ativo que é desinflacionário, que tem poucas, não vai produzir mais do que 21 milhões, pode abrir um ETF ainda, é um mercado que está iniciando. Né? Eu ainda acho que está iniciando. A própria Tesla, essa que a gente acabou de falar sobre essa aquisição, né, que o Musk fez para o caixa da companhia, foi casado com um noticiário de que eles podem aceitar em breve também pagamentos, né, via... Ele comprou 40 mil dólares, né? O BIP 1.5, hoje está em 60. O cara ganhou 50%. Ele acabou de fazer 750 milhões de dólares de market cap a mais para a Tesla. O pessoal coloca esse dinheiro de caixa em renda fixa lá fora, né? Pô, exatamente. Então você vai estar ganhando o quê? Você vai estar ganhando, você deixa no curto prazo ali, vai estar rendendo 0,2, 0,3. No ano, se ele comprar um título de 10 anos, ele vai render 2, 3, pelo amor de Deus. O cara acabou de fazer mais dinheiro que qualquer gestor de mercado fez no último ano. Pode ser maluco, né? Mas foi efetuado, está lá executado. E assim, eu sei que muita gente não compreende o ativo e acredita que ele é voltado 100% à especulação. Então, para o pessoal que acredita isso, acho que vale a pena dar uma lida, né? Entender como ele é composto, quais que são as premissas, né? O código, como que ele é desenhado, por que a mineração vai se reduzindo, né, com o passar do tempo. Ao longo do tempo, você tinha 21 milhões só, né, de mineração de bitcoins, 17 já foram produzidos, 17 e pouco, então falta 3 milhões e meio, sendo que 4 milhões sumiram no grid, há muitos anos atrás foram sumindo em algumas remessas, porque Bitcoin não é igual uma TED, que depois que você foi, você pode brigar no banco que a pessoa não recebeu, você recebe de volta. Se você errou a transação, errou a chave, ela não volta. Ela some no meio da rede e não aparece. Tem 4 milhões de bitcoins desaparecidos no meio da rede. Eu não sabia, tinha 4 milhões. Cara. 4 milhões, é surreal o número. Pô, quantos caras você já não viu a história do cara que perdeu no Mission Hardware? Que ele tá pagando 300 milhões de dólares. Agora com 60 mil ele deve estar querendo pagar 1 bilhão daqui a pouco. Porque, exatamente. É uma loucura, assim, é uma coisa muito diferente. A gente vê até grandes gestores até hoje se sentindo desconfortáveis porque talvez não tenham estudado o suficiente sobre o ativo, mas acho que vale a pena todo mundo cada vez mais se posicionar próximo desse noticiário, porque, assim, o que eu mais vi na história até agora foi gente se arrependendo por não ter entrado antes. Cara, melhor, né? Eu falo para todo trade, hoje eu estava conversando com um amigo meu mostrando os negócios nossos, ele falou, por que você não compra assim, você vende? Eu falei, eu prefiro me arrepender por comprar do que me arrepender por não comprar. Qualquer ativo, me fala, vai comprar, compra logo e monta a posição. Não fica lá pensando 10 vezes, 15 dias. Porque até você pensar, se ele caiu, subiu, você já pode ter perdido outra coisa. Você perdeu dividendo, perdeu outra oportunidade. Tem que fazer quando você tem convicção, apertar o enter e depois deixar de seguir o jogo. Né? É isso aí. E ter calma, ter paciência, né? Às vezes também não é no dia seguinte que você vai ver a sua premissa sendo concretizada por ali, né? Então, assim... Acho que a maior lição que tem todo mundo que está no mercado é ter essa paciência. Paciência, né? Que é o que mais falta, né? Assim, você estava falando do setor imobiliário, está muito exposto ao setor imobiliário, né? Você pega os ativos em bolsa esse ano, a gente vê que, de fato, muitas companhias do setor estão com as performances muito fracas, mas isso não te faz mudar a perspectiva de longo prazo, que é o que você está olhando, né? Claro que tem as operações de curto prazo, mas se você está entendendo o fundamento de uma empresa, naturalmente você está esperando, né, ter bons objetivos no longo prazo. Se a empresa tem fundamento racional, né, seja uma Azul que eu já topei, seja a JHSF, que quando eu peguei ela a primeira vez era 80 centavos, 90 centavos, que a minha primeira posição foi lá, seja o Hugo que está escutando a gente aí, falando já de Embraer, o Bruno que está escutando a gente, falou de JBS, quando estava 12, 13 reais, ele já está falando, gente, pelo amor de Deus, isso é uma máquina de dar dinheiro. Vocês estão malucos, por causa de joelhos batistas, vocês não estão comprando papel, vocês são loucos. A empresa imprime dinheiro, é uma Vale do Rio Doce de frigo, né, de proteína.
Então, a gente tem que ter o racional e tem que manter um pouquinho mais calma e mais paciência para ele poder ser executado e seguir a risca, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Fábio, a gente já passou aqui quase 30 minutinhos conversando. Sim. Você gostaria de deixar alguma mensagem final? Você gostaria de falar sobre o projeto que vocês estão... Vamos lá. Eu acho que o momento é esse, né? Quando eu fui chamado para participar lá com vocês, foi... Né, eu estava ali na sala macro, né? E agora vocês estão transformando todo o projeto numa plataforma, né? Chamada Investify. Se você puder contar aí para o pessoal. Claro, o macro nasceu, né? Quem começou ele foi o Gabriel Rett, amigo meu. E aí eu estava lá, eu sou assinante, já participava e vi que era um negócio legal, porque a gente gosta de falar de mercado, que é um lugar que você pode falar o tempo inteiro, né? E você vai sair para a mesa de bar, para algum lugar, seus amigos não querem conversar com você disso. É difícil achar um amigo, né? Mas eu falo no mundo real que quer falar de mercado. Sem dúvida. Os caras querem que você cala a boca e fala de qualquer outra coisa, exceto de mercado financeiro. Exatamente. Aí lá eu tinha esse espaço, comecei a gostar mais. A gente foi começando a crescer as salas dele, estava no WhatsApp somente, ainda está. E aí, conversando entre nós, mais duas pessoas, que é o Egler e o Paiva, a gente falou, poxa, dá para crescer. E fomos aparecendo outras pessoas, que foi o Brolo, foi o Calab, e outros que são contribuidores, e foram topando participar junto, Fusato, David, e foi o Cerruti. Ficou uma coisa bem bonita, porque a gente consegue informar as turmas, é uma comunidade financeira mesmo, mas a diferença é a proximidade que tem dos investidores, né? Lá não é uma sala de calls, é uma sala de racionais e trocar papo de mercado. Falar a mesma coisa que você falou agora de peer americano, que a gente está falando, a gente passa lá. Outro dia eu acordei sábado aqui, 5 da manhã, eu estava pensando em mercado, falei, pô, você vai falar alguma coisa. Tinha uma galera acordada. Isso até me surpreendeu. E aí a gente fala realmente do mercado e vai lançar essa plataforma agora até o final do mês, ela vai estar no ar. Vai receber poucas pessoas, a ideia é manter a qualidade que a gente consegue manter, né? Entregando esses racionais, a comunidade tendo uma interação maior. E temos bastantes pessoas lá, o Marcos Bandeira lá da Guide está lá com a gente, né? Grande, já está lá participando. É fera, pô, ele é fera. Esse é fera, ele é fera mesmo. Tem alguns CEOs que ficam lá escondidos lá, que a gente não fala os nomes. Um até fez uma live hoje com o David, com um contribuidor nosso lá, parceiro lá. Então, David realmente, Wolf. A ideia é o David Wolf, sabe de juros pra caramba. Esse cara operou em Tóquio na década de 80, né, cara? É tipo loucura o mercado. Eu acho massa essas histórias. Uma experiência, ainda mais na renda fixa, a experiência conta demais. É o negócio mais válido que tem. Porque renda fixa é difícil de operar, né? Não é uma coisa fácil. Demais. A gente vê gestor grande aí, estopou DI essa semana e apanhou pesado, né, no mercado. Não é uma brincadeira fácil de mexer, não. Acho que é pior que dólar. Acho que é um pouquinho pior que dólar na volatilidade. É pior. Os juros é mais difícil, com certeza. É mais difícil. Só que a plataforma vai vir bem completa, vai entregar tudo porque o investidor precisa. É um trading floor completo, que todo mundo lá, cada um sabe especificamente de um material. E essa proximidade com as pessoas, e vai ter muita coisa nova lá, que assim que a gente puder comentar mais, a gente vai abrir para o mercado, para todo mundo saber, vai ser bem-vindos a entrar lá. E a ideia é manter essa qualidade, essa proximidade que a gente tem aí, que a gente sempre faz nessas lives, essa troca de entrega, essa troca de energia, que é muito gostoso, né? Não consigo fazer tanto de live igual você faz, não, esse tanto de vídeo ao vivo. Mas a gente tenta. Não, sensacional, não Fábio. Parabéns para vocês, então, pelo novo projeto. O pessoal que não segue ainda as redes sociais, essa live de domingo aqui comigo, o Fábio tá pelo Instagram da Investify, né? Então já siga aí também. Siga lá no YouTube o canal, né? O canal agora chama Investify também. Eu cheguei a ver, mudou para Investify. Agora tá lá. E, bom, tenho certeza que vocês vão encontrar muita informação de qualidade. E eu tô positivo igual você para a Bolsa, tá? Eu acho que qualquer pessimista agora vai ser um pouquinho atropelado sem perceber esse excesso de liquidez que vai vir. A vacinação do nada dá um pulo. E aí esse país finalmente anda e a gente vai ver talvez a Bolsa andar antes da economia real. E Brasília andando, né? Brasília andando. Marco legal das ferrovias, tem aí para frente também. Tem o saneamento do gás para assinar lá, que já está na boca do gol. É só pegar e assinar. Aquilo ali é foda. Era para assinar rápido. É isso. Né? O pessoal às vezes não observa, né, algumas coisas que são, de fato, tomam um pequeno espaço no jornal, mas são de uma grande contribuição para o futuro econômico do país. Sim. Talvez não seja no curto prazo, mas lá na frente isso vai trazer um retorno de redução de risco jurídico, né? Que é o principal risco do Brasil, né? Que a gente paga um prêmio caro demais pelo nosso risco hoje, que talvez está sendo até mal avaliado por causa de mídia,
jornais, etc., que eu não vou entrar nesse meio, mas eu acho que tem, igual você falou, acaba que eles deixam muito a parte boa de lado e ataca muito a parte negativa, né? Infelizmente. Faz parte do jogo. Cabe a gente a repassar a informação da forma que a gente enxerga, né? E o pessoal né, conseguir fazer essa diferenciação do que é ruído e do que é oportunidade. Com certeza. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Foi mais uma vez um prazer trocar esse papo com você. Prazer é meu, Henrique. Eu que agradeço pra caramba por estar aqui, cara. Obrigado mesmo aí. Não, imagina, pô, prazer todo meu. E obrigado também ao pessoal que está assistindo a gente também, né, domingão à noite. Tivemos hoje talvez o recorde de audiência, Fábio, não tenho certeza. Foi 180 e poucas pessoas. Aí. Bateu junto com uma outra live que eu fiz e deu 180 e poucos. Mas eu não tenho o número certinho, então tá posicionado na primeira posição lá, junto com a outra que eu tinha feito. Obrigado, Fábio. Uma boa noite pra você. Henrique. Obrigadão, irmão. Boa noite pra você também. Semana. Valeu. Pra nós pessoal. Todos. Obrigado, Henrique. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.